Vereador Felipe, uma parte, se possível. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pois não, vereadora Gladys. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria então de dar as boas-vindas aos alunos do Colégio São João Batista, à coordenadora Sabrina, ao coordenador de disciplina Andrius Boff, e dizer que eles estão aqui hoje para acompanhar esta sessão, porque eles também participam do Vereador por um Dia. Então, agradecer a presença de todos e que vocês aproveitem, prestem bem atenção, né? E tenho certeza que farão um ótimo trabalho nesse dia. Era isso, vereador Felipe, obrigado pelo espaço. Imagina, vereadora Gladys, é importante ressaltar a presença da escola aqui. É sempre muito importante para o Poder Legislativo poder receber os estudantes de Caxias do Sul. Sejam muito bem-vindos à nossa Câmara de Vereadores. Antes de começar a falar sobre o meu tema, quero deixar também um grande abraço a toda a família do Norberto Gubert, pela importância dele para a cidade de Caxias do Sul, pelo convívio fácil que ele tinha com todas as pessoas, e deixar um grande abraço também ao Rafa Gubert, seu filho, um grande amigo, e que eu tenho certeza que passa por um momento de bastante dificuldade. Mas, senhores vereadores, o tema que eu trago hoje aqui, e vou seguir durante toda a minha vida insistindo com relação aos investimentos no esporte, porque quem acompanhou os resultados do Pan-Americano em Lima esse ano, se não fez uma análise um pouco profunda, não percebeu o quanto o PAN mandou de recado para o Brasil inteiro, e principalmente para as cidades. E mandou um recado diretamente para a importância na formação das nossas crianças e do investimento do esporte desde a base, desde o início, porque propicia as mais variadas situações, principalmente com relação a oportunizar, no horário inverso da escola, atividades para as crianças, para tirar e afastar elas da questão da drogadição, da criminalidade e de tudo aquilo que envolve uma criança no dia a dia de hoje. Apesar do Brasil não ter tido a capacidade de reverter a favor da população, nós termos recebido aqui grandes eventos mundiais, os principais eventos do mundo esportivo estiveram no Brasil nos últimos anos, desde a Copa das Confederações 2013, a Copa do Mundo 2014, a Olimpíada 2016, a Paralimpíada 2016, a Copa América em 2019 e o PAN do Rio em 2007, um pouco mais distante, mas também tem um reflexo que poderia ter sido utilizado principalmente com a estrutura que está montada e hoje muitas delas estão se deteriorando. Eu acho que o recado que o Pan-Americano deixou para o esporte nacional e principalmente para nossas escolas e para as nossas crianças foi que o Brasil obteve o maior resultado de toda a sua história nos Jogos Pan-Americanos, com 55 medalhas de ouro, 45 de prata e 71 de bronze, totalizando 171 medalhas. Eu tenho certeza que esse resultado, ele reflete muito nesses números aí que eu quero apresentar. Da importância de nós investirmos nas crianças, nos jovens do Brasil e dar uma oportunidade através do esporte, vereador Périco. Dos 264 medalhistas brasileiros, 41 têm 20 anos ou menos, ou seja, 15,5%. 104 atletas têm 23 ou menos, ou seja, 54,9% dos medalhistas brasileiros no Pan-Americano têm idade inferior a 23 anos. Esse é um número extremamente relevante e se os municípios derem um pouco de atenção para isso que aconteceu no Pan-Americano, sem investimento praticamente nenhum de qualquer tipo de governo, a gente analisa os resultados que eles são conquistados por clubes privados, vereador Périco. E o senhor tem um contato muito próximo com o Recreio da Juventude e é um dos clubes formadores aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Nós temos o Clube Juvenil, que agora tem uma parceria com o Caxias do Sul Basquete e com o Recreio da Juventude também. Nós temos em Porto Alegre a Sojipa, que nos entrega quantos medalhistas, principalmente no judô, quantos medalhistas saem da Sojipa. Temos o Pinheiros em São Paulo, temos o Minas em Minas, o Minas Tênis em Minas. Então, quantos desses atletas saíram? Acho que praticamente todos saíram de projetos bancados por clubes privados. E o investimento público é praticamente irrelevante e a gente percebe, sempre que acontece alguma movimentação, nos cortes voltados para a questão do esporte. Esse é um pouco da repercussão que teve todo esse envolvimento do Pan-Americano, e nesse momento estão acontecendo os Jogos Pan-Americanos. E o principal país das Américas em desporto é o Brasil. É o principal campeão, o país que mais conquista as medalhas. Possível uma parte. É o Brasil nos esportes paralímpicos. E assim que encerrar os Jogos para Pan-Americanos em Lima, eu vou ver se eu consigo fazer uma análise também e poder trazer para cá a importância do investimento nas pessoas com deficiência, o que reflete também na atividade esportiva. Vereadora Adiló, depois eu dou sequência. Obrigado, Felipe. Essa frase aí do meio, eu acho que simboliza tudo. Brasília em Pan com melhor participação da história. Que bacana, ele cumprimento por trazer esse tema e dizer que a gente fica realmente chateado por outro lado, porque a gente vê a soma que se investe na seleção brasileira de futebol, com aquela cartolagem, com aquele aparato todo, a gente não sabe os números, ainda bem. Porque se os números totais forem divulgados, eu acho que vai constranger a todos nós, comparado com o restante das modalidades esportivas, que não chega nem perto do que se investe na seleção. E está aí o resultado. Né? Isso aí é que leva o nome do Brasil, que nos orgulha, essa garotada aí. Então, cumprimento o vereador Felipe pela sua disposição sempre de trazer e abordar com muita propriedade esses temas. Obrigado. Muito obrigado, vereadora Adiló. E para deixar claro, né, o futebol masculino do Brasil nem foi pro PAN. Não conseguiu vaga. Né? O futebol não conseguiu vaga. Em virtude de toda a bagunça, né, vereadora Cassina, que envolve a CBF há bastante tempo. Esse é um dos principais desportistas do Brasil. O Emanuel, ele esteve em Caxias quando a gente fez aquele evento da primeira etapa do Circuito Branco do Brasil de vôlei de praia em 2010. Ele esteve aqui e também fez uma análise com relação aos atletas do Pan-Americano. Eu vou trazer alguns exemplos de Caxias e com referência, inclusive, a dois esportes que não são muito populares, mas começam a se popularizar aqui na cidade. Um deles é o badminton. E aí uma referência de um atleta, o Igor Coelho, eu já falei dele aqui em outra oportunidade, ele conquistou o primeiro ouro do Brasil em badminton num Pan-Americano. E ele começou a treinar através de um projeto social do seu próprio pai, lá no Rio de Janeiro, e hoje é um atleta pan-americano que conquistou uma medalha de ouro. Pode passar. E aqui em Caxias nós temos um dos 4 principais centros de referências do badminton no Brasil, que é coordenado pelo Colégio Murialdo. É um centro de formação em excelência e que eu tenho certeza absoluta que esse centro de formação existente aqui em Caxias do Sul vai colocar atletas de Caxias do Sul nas próximas competições internacionais de maior relevância, que é o Pan-Americano, e quem sabe até nos Jogos Olímpicos. Não do ano que vem, os Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão, mas para o futuro, eu tenho certeza que esse projeto, que hoje no Murialdo reúne 350 crianças e transforma Caxias do Sul num dos principais polos de badminton no Brasil, também trabalhando a questão social, que é de extrema relevância, de extrema importância, e que vivem, vereadora Adiló, viajando pelo Brasil inteiro, representando a cidade de Caxias do Sul e trazendo grandes conquistas, grandes competições e incentivando cada vez mais as nossas crianças de Caxias do Sul a praticar uma atividade esportiva
e o badminton é um esporte que vem crescendo e crescendo de maneira bastante grande na cidade, virando referência esportiva. Senhor presidente, a declaração de líder para poder continuar. Pode passar. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui em Caxias do Sul o Campeonato Sul Brasileiro, organizado pela Federação Gaúcha de Badminton. Eu estive lá acompanhando, onde um dos principais, e tivemos recebendo inclusive uma delegação uruguaia aqui em Caxias do Sul. Foram convidados a participar, uma delegação do Uruguai, estiveram aqui na cidade. E esse projeto do badminton, ele já vem rendendo frutos, vem retirando crianças dos locais mais complicados da cidade e auxiliando na formação desses jovens aqui em Caxias do Sul. E nós temos uma outra modalidade aqui na cidade e que faz um grande trabalho, aí um pouco a mais tempo, que é o trabalho da Associação Caxiense de Taekwondo. Eles também defendem o nome da cidade de Caxias do Sul por todo o país. São 150 crianças atendidas na Universidade de Caxias do Sul e numa parceria com o SESC, outras 100 crianças são atendidas por esse centro de formação, sediado na universidade e coordenado pelo Daniel Brisotto, que faz um trabalho espetacular com relação ao taekwondo há bastante tempo em Caxias do Sul, assim como faz o Noesley Lima no badminton. Juntamente agora o presidente da Federação Gaúcha é um caxiense, que é o Moroni Lima, muito conhecido aqui de alguns vereadores, e que faz um trabalho extremamente interessante. E no dia de ontem, uma delegação de Caxias do Sul, pode passar, embarcou para Costa Rica e vão representar a cidade em mais esse evento internacional de taekwondo. O treinador Daniel Brisotto e as atletas Daphne Rodrigues e Vitória Zolé embarcaram para Costa Rica. A equipe competirá no Costa Rica Open, que vale pontos para o ranking olímpico e mundial. E que eu quero fazer a referência, vale pontos para o ranking olímpico e mundial, o que pode colocar atletas caxienses em competições ainda maiores e, por que não, no próximo PAN, se eu não me engano vai ser no Chile daqui a 4 anos, e na próxima Olimpíada, em 2024, e nós podemos ter, sim, atletas caxienses participando dos Jogos Pan-Americanos e dos Jogos Olímpicos. Nós temos referência, inclusive, no Pan-Americano desse ano, a seleção feminina de handebol conquistou a medalha de ouro. E das 14 atletas, 5 foram formadas aqui em Caxias do Sul. Na APA Hand, num projeto que hoje já não existe mais, infelizmente, a equipe feminina de Caxias do Sul disputava a competição nacional e 5 das atletas campeãs pan-americanas jogavam aqui em Caxias do Sul. Para a gente perceber o quanto nós estamos andando para trás, perdendo espaço com o esporte em Caxias do Sul e muito em virtude da falta de investimentos no FIESPORT. O quanto isso está impactando hoje diretamente, o quanto vai impactar no futuro das nossas crianças, porque o FIESPORT tinha a função, uma das grandes funções do FIESPORT era de incentivar e levar projetos aonde o município não consegue chegar. O município não tem perna para atuar em todos os bairros da cidade e atingir todas as cidades e nas mais variadas modalidades esportivas. E o FIESPORT cumpria esse papel. Só que com uma redução de investimento de quase 3 milhões e 500 mil para hoje aproximadamente 800 mil reais, esses profissionais do esporte não conseguem mais desenvolver os projetos. E isso acaba impactando nas mais variadas modalidades. Algumas conseguem seguir o trabalho mesmo de forma isolada. O Taekwondo aprovou um projeto federal de captação de recursos no montante de 280 mil reais, só que precisa que as empresas da cidade também aportem esses recursos através dessa lei de incentivo federal. Então, são várias situações. O próprio Recreio da Juventude tem o judô com muita força, tem o handebol masculino que também tem a formação muito interessante. No futebol, a gente pode citar aqui a Escolinha do Juventude, que é uma grande referência. O Caxias, retomando as categorias de base, também acaba auxiliando na retirada dessas crianças, mas todos os projetos sendo feitos de forma particular, privada e muito pouco deles com investimento público através
do FIESPORT. Eu espero, sinceramente, vereador Périco, que isso venha a mudar. Nós vamos ter um novo edital lançado do FIESPORT no final desse ano, e eu espero que isso sirva para mostrar a importância de nós investirmos cada vez mais no esporte, mostrarmos a importância de investimento no esporte. Nós já perdemos o Caxias do Sul Basquete, que era uma referência para as crianças. Hoje, mais de 200 crianças treinam basquete na parceria do Caxias do Sul Basquete com a Recreio da Juventude, em virtude de nós tínhamos em Caxias uma equipe profissional de basquete. E isso acaba sendo referência. Tu não tendo a referência, como acontecia com a canoagem, quando nós tínhamos a Seleção Brasileira de Canoagem aqui, a gente acaba tirando o incentivo das crianças. Vereador Périco, sua parte. Vereador Felipe, é muito importante que Vossa Excelência traz, porque o resultado do Brasil no Pan-Americano, mas esses resultados de jovens que saíram aqui de Caxias do Sul no Pan-Americano e nos outros campeonatos que existem pelo Brasil e campeonatos internacionais, demonstra o quanto é importante o investimento, não só na cultura, mas o esporte é cultura também. E hoje nós temos o Financiarte reduzido e temos o FIESPORT também reduzido. Se nós tivéssemos um município que tivesse uma visão de marketing, isto é, como eu vou vender o meu município, eu poderia vender através do esporte, convidando todos esses jovens dos mais variados esportes e premiados e que conquistaram medalhas, e mesmo aqueles que não conquistaram, mas que estão disputando, eu poderia dar um prêmio a estes jovens, em nome do município, porque isso levaria publicidade gratuita para todos os meios de comunicação e, consequentemente, a nossa cidade estaria sendo vista de uma forma positiva. Mas se o próprio município não apoia, vereador Felipe, não banca, e isto é bancar, porque o FIESPORT, o que é? O FIESPORT não é dinheiro do prefeito, é o dinheiro do imposto do cidadão que vai para o poder público e que retorna para esse cidadão, através de esporte, através de cultura, através da educação. Então não é dinheiro, assinatura de um prefeito, mas sim é o retorno financeiro daquilo que se investe. Infelizmente, o município atual não investe. E aí cabe, então, às entidades dos clubes privados a fazerem esse investimento, que esse investimento é somente das contribuições dos sócios daquele clube, que é uma coisa específica, mas o município não apoiar. Bom, mesmo assim nós temos esses guerreiros, professores, que continuam lutando sozinhos, sem apoio do município de Caxias do Sul. Vide o que aconteceu no nosso campeonato aqui de badminton, o quanto eu e o senhor ficamos atrás de algum local, porque o município de Caxias do Sul estava cobrando para que se usasse um ginásio municipal para esse campeonato sul-americano. Quer dizer, nem isso o município ofertou a atração desses jovens atletas. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Périco, o esporte tem um impacto financeiro que uma hora dessa a gente pode até fazer outros cálculos, somente de delegações que aportam em Caxias do Sul, e o quanto eles gastam em hotel, em hospedagem, em alimentação e permanência na cidade por lá 2, 3, 4, 5 dias, o quanto isso reverte para o município. Infelizmente, nós não captamos, como cidade, nenhum grande evento esportivo nos últimos anos, e isso acaba deixando uma lacuna aberta dentro da cidade de Caxias do Sul. E a importância do FIESPORT é na formação das crianças, dos atletas, em aproximar o esporte das comunidades, trabalhar a questão da inclusão social e jamais cobrar resultado das crianças. Isso vai acontecer naturalmente. E naturalmente aconteceu no Pan-Americano esse ano em Lima, um resultado surpreendente, porque o Brasil não incentiva e não investe de uma forma decente no esporte, e os clubes são os verdadeiros heróis em terem feito todo esse investimento e colocado atletas para defender e para tornar o Brasil referência como o segundo colocado no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, bem à frente do terceiro, que foi o México. Então, eu tenho certeza que o investimento no esporte ele é extremamente relevante nas mais variadas áreas de impacto que possa acontecer. Vereadora Tati, bem rapidamente.
Vereador Felipe, parabéns por trazer este tema, e eu lembro que no início do meu mandato eu fui procurada por diversos atletas com essa dificuldade, né, que antes se apoiavam no FIES Esportes, faziam projetos em comunidades, em bairros, levavam o esporte para onde muitas vezes a secretaria não consegue entrar. Então, a gente fica triste de ver que um programa tão importante vem perdendo, né, substância, vem perdendo a capacidade de fato, descentralizar e atender as pessoas, porque a gente entende que o esporte é de fundamental importância. Parabéns pelo tema, vereador. Obrigado, vereadora Tati. Só para concluir, senhor presidente, então, vou esperar passar os Jogos Pan-Americanos, porque nós temos em Caxias do Sul muitas entidades que trabalham o paradesporto, com referência principalmente ao basquete e cadeira de rodas, e nós tínhamos tênis de mesa, tínhamos outras modalidades que hoje já não existem mais na cidade, infelizmente. Por isso, eu vou continuar defendendo o esporte como fomentador de inclusão social e como uma das principais bandeiras para que a gente possa minimizar as dificuldades lá na educação e principalmente na saúde e na segurança. Muito obrigado, senhor presidente.